Bem, sou o professor Cláudio Fernando, disciplina matemática, a data 19/5, conteúdo que nós vamos ver hoje, os números reais. A turma de nono ano, um bom dia, caso você esteja assistindo pelo dia, uma boa tarde, caso você esteja assistindo à tarde, e uma boa noite, caso você esteja estudando aí à noite. Bem, retornamos aqui, nós podemos observar que para que a gente conheça os números reais, nós devemos também conhecer os conjuntos que vêm antes de conhecer o conjunto dos reais. E todos esses conjuntos fazem parte do conjunto dos reais. Todo o conjunto dos reais engloba todos esses conjuntos. Aqui está o conjunto dos naturais. Na sexta série, quarta série, quinta série, terceira série, começa com esse. Que aqui está o símbolo dele. Símbolo do conjunto dos naturais. Um N com uma barrinha. Quem é esse conjunto dos naturais? É os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, que isso aqui indica que ele vai até o infinito. Subconjunto deles. São conjuntos tirados daqui de dentro. São subconjuntos do conjunto dos naturais. Um dos subconjuntos tem esse símbolo aqui, que é um asterisco na parte superior direita, que indica que tem a ausência do zero. Você pode observar que aqui não tem o zero. Tem todos os outros, também vai até o infinito, mas com ausência do zero. Outro subconjunto, são infinitos os subconjuntos referente ao conjunto dos números naturais. Os números naturais pares, aí você vai observar aí o 0, o 2, o 4, o 6, o 8. Uma observação, quem são os números pares? Os pares são números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Pronto, uma boa definição. Conjunto dos números pares são números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Os ímpares são números terminados em 1, 3, 5, consertar esse 5, 5, 7 e 9. Pronto. Uma boa definição para que nós saibamos quem são os pares e quem são os ímpares. Outro subconjunto, exemplo, seria os múltiplos de 7. Tá aqui 0, 7, 14, 21, 28 e assim sucessivamente. Aqui estão os asteriscos, dizendo que eles vão até o infinito, porque o conjunto é um conjunto que vai até o infinito. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros tem como símbolo um Z e também essa barrinha. O conjunto dos números inteiros, para que a gente chegue ao conjunto dos números reais, nós precisamos entender tudo isso. Conjunto dos números inteiros, quem são? Todos os números negativos, está aqui a reticência dizendo que ele vai até o infinito, para o lado esquerdo aqui. Então eu comecei aqui do menos 4, poderia ter começado do menos 7, poderia ter começado do menos 12 e assim sucessivamente. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e tende a infinito. Quem são os subconjuntos dele? Subconjunto com asterisco, como nós já vimos aqui, o asterisco é a ausência do zero, então não tem o zero aqui. Então também começa
o infinito à esquerda. Dessa vez eu comecei de menos 3, menos 3, menos 2, menos 1. Aí pula para o 1, os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5. Tem o outro subconjunto aqui que seria os inteiros positivos, que nada mais é do que os naturais, né? Ó, mesma coisa, ó. Mesma coisa. Então, o conjunto dos naturais está aqui dentro do conjunto dos inteiros. Se eu pegasse aí um reservatório e dissesse que esse reservatório é o conjunto dos naturais, está aqui o reservatório com todos os números aqui dentro, e pegasse um reservatório e dissesse que era o conjunto dos inteiros, está aqui ele, todos os números inteiros, então os naturais estariam aqui dentro do conjunto dos inteiros. Aqui representa todos os números positivos e negativos, e aqui representaria os números positivos. Estaria tudo presente aqui dentro. É isso. Continuando, nós temos conjunto dos inteiros, também subconjunto dos inteiros negativos. Então, todos negativos. Lembrando que o zero está aqui nas duas situações, porque ele nem é positivo nem é negativo. Outro subconjunto, conjunto dos inteiros, tem um asterisco, mas tem dizendo que eles só são os positivos. Então, está aqui os positivos menos o zero. O asterisco indica menos o zero. Conjunto dos inteiros, também asterisco e negativo. Então, indica que são todos os negativos, por isso a reticência está nesse sentido, na esquerda, e não tem o zero. Vou tirar minhas mãos aqui para vocês printarem a tela e a gente volta daqui a pouco. Pronto, voltando aqui, para que agora a gente tenha um entendimento do conjunto dos reais. Só falta o conjunto dos racionais e dos irracionais. Bem, o conjunto dos racionais, o símbolo é esse Q também com esse tracinho. E o conjunto dos racionais é o conjunto que tem esse formato de fração, né? P sobre Q, duas letras, P um número, Q também, P pertencente aos inteiros e Q também pertencente aos inteiros, com Q diferente de zero, até porque isso aqui é uma condição de existência. Essa condição de existência é porque a fração não pode ter denominador zero. Exemplo, eu botei uma reta numérica aqui, certo? Onde eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, e aí sucessivamente vai para o infinito. Certo, eu botei aqui do 0 ao 1, o meio, entre o 0 e o 1, e o meio eu posso ter um número decimal. Esse número decimal está no conjunto dos racionais, certo? Qualquer número decimal, dízimas periódicas constante, onde tem essa reticênciazinha assim, dizendo que ela se prolonga, não se acaba, vai até o infinito, e que o número se repete. Então, é uma dízima periódica constante, com números constantes. Tem vários exemplos, certo? Esse número pode ser representado como uma fração, então está dentro do conjunto dos racionais. Entre o 1 e o 2, eu tenho essa dízima periódica que eu acabei de falar, constante, que isso aqui pode ser transformado no número racional, certo? A transformação é simples, né? Você tem aqui o 1, 3, 3, 3 é o número que se repete. Então, você pode separá-los, sendo 1 mais o 0,33. Ok. Aqui é facilmente colocado em fração, certo? Que eu tenho 1 mais, como o número que se repete aqui é o 3,
e o 3 é um único algarismo, então eu posso colocar 1 sobre o 3, desculpa, o 3, o algarismo, sobre, como é só um algarismo que está se repetindo, sobre 9. Simplificando isso aqui, eu tenho 1 de 1, 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. Tem 1 sobre 3. Aqui eu tenho que ter denominadores iguais, então esse 1 aqui eu posso escrever ele como 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é 1, mais 1 sobre 3. Denominadores iguais, repete o denominador e soma o numerador, 4/3, que é o que está aqui em forma de fração. Aqui eu tenho do 2 até o 3 também outros números, então são infinitos números aqui dentro, entre o 0 e 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, entre o 4 e o 5, assim sucessivamente são infinitos. Esses números que estão todos aqui dentro, com exceção de alguns que eu vou falar já, que está nesse conjunto aqui, eles são os racionais. Quem são os racionais? Números positivos, 0, 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que os números naturais estão aqui dentro dos racionais. E os números negativos, eu não coloquei, mas entre o 0 e o menos 1, tá para cá, entre o menos 1, tem infinitos números. Entre o menos 1 e o menos 2 também tem infinitos números. No caso aqui, se eu fosse representar, seria o 0, o menos 1, o menos 2, menos 3, tá? Aqui seria tudo negativo. Tudo negativo, ó. Tudo negativo. Ok? Pronto. Então, quer dizer que os números negativos também estão dentro dos racionais. Dentro dos racionais. E quem são esses números? Dízimas periódicas constantes, números decimais, número na forma de fração e o próprio número positivo ou negativo. E vão estar dentro desse conjunto. Aqui eu botei outro exemplo. Do 2 até o 3 dividi em 5 partes. Então, se eu dividisse isso aqui de 0 até 1 em 5 partes, dividisse do 1 até o 5 em 5 partes, esse aqui em 5 partes eu teria usado 14 partes. 0 até 1, 5 partes. Do 1 até o 2, 5 partes. 10 partes já. 10, 11 partes, 12 partes, 13, 14, ó. Uma fração imprópria. Dividida em 5 partes, cada pedaço do inteiro. E esses pedaços, 5, 5 mais 4, 14. 14 quinto. 14 quinto dá 2,8. Se eu for pegar só esse pedaço aqui, o 2 é a parte inteira. E o 8, se eu dividir em 5 pedaços, que aqui é a casa dos decimais, eu estou dividindo o inteiro em 10 partes. 2, 4, 6, 8. Então, 8 décimos. Tá ok? Bem, para cá, conjunto dos irracionais, como eu posso falar sobre eles? Eu tenho aqui uma caixinha, tá ok? E aí eu posso dividir ela assim. Aqui é o conjunto dos irracionais, todos que tiverem aqui dentro, irracionais. Nessa caixinha vou ter o conjunto dos racionais. Dentro dos racionais, como eu já mostrei para vocês, vai estar o conjunto dos inteiros, certo? Porque aqui pode ser negativo, todos que eu mostrei. E também o conjunto dos naturais. Ok? Então, para que fique de fácil entendimento, os naturais são todos os positivos. Os positivos estão dentro dos inteiros, que são os positivos e os negativos. E todos eles estão dentro dos racionais, porque são os números que estão nesses intervalos entre 2 e 3, entre 1 e 2, entre 0 e 1, e na parte negativa também. Os irracionais, não, já são outro caso. Quem são eles? Quem são eles? O principal deles é o número π. Tem esse símbolo, certo?
o π. Quem é esse π? Como é que eu descubro ele? É o comprimento dividido pelo diâmetro. Então, se eu pegar qualquer coisa redonda e eu medir o seu comprimento e dividir pela distância que tem de uma ponta a outra dessa circunferência, passando pelo meio, eu vou encontrar esse número π. Esse é o número mais conhecido quando se fala dos irracionais, certo? O número π é 3,1415 e aí sucessivamente. Qual a diferença dos números racionais? É que essa dízima periódica ela não se repete. Os números não se repetem. Como ele não se repete, eu não tenho como transformar ele em fração. Por isso que ele está em outro local, certo? Também as raízes, raiz de 2, as que não são exatas, que é 1,41, e aí também não se repete. A raiz de 3, 1,73, aí não se repete. Se você resolver elas, você vai ver que não tem uma repetição. Então, quem são os reais? Os reais eu também posso fazer uma caixinha para representar, para que vocês entendam quem é os reais. Os reais vai estar aqui. Aqui vai estar os inteiros, faz parte dos reais. Aqui vai estar os racionais, que faz parte dos reais. Dentro dos racionais vai estar os inteiros. E dentro dos racionais tem os inteiros, mas dentro dos inteiros tem os naturais. É isso. Tá ok? Vou dar um tempo para vocês printar a tela e nós ficaremos por aqui.